Boa noite. Após problemas econômicos, o CQC Falck não saiu de um mero projeto. Mas tudo bem, estamos aqui na Vila Airosa, em Osasco, para falar com o pastor Júlio da Igreja Evangélica. Vamos lá. Estamos aqui com o pastor Júlio. Pastor Júlio, muito obrigado por ter nos recebido. Eu que agradeço, Rafael. Pastor Júlio, a religião tem sido usada como uma espécie de controle social? Rafael, eu creio que não. Pelo menos aqui na nossa igreja, nós somos uma igreja evangélica e nós damos o livre-arbítrio para as pessoas, nós mostramos o bem, como nós podemos fazer o bem, e se nós não fazemos o bem, as consequências que tem fazer o mal. Então nós ensinamos as pessoas a amar o próximo, a ajudar as pessoas, tanto que na nossa igreja nós temos clínica de recuperação para viciados em drogas, ajudamos com cestas básicas, ensinamos as pessoas a amar o próximo, a ajudar o próximo. Então nós não temos essa ideia de controle, né? Mas sim de dar às pessoas a oportunidade de pensar, né? Nós temos que ser pensadores, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não pensam. Então eu creio que a religião, pelo menos que nós temos aqui na nossa igreja, nós fazemos as pessoas pensarem como nós podemos fazer o bem ao próximo. Em relação a uma vida regrada pela igreja, qual a vantagem e a desvantagem de seguir uma religião? Eu creio que a desvantagem, vou começar com a desvantagem. A desvantagem é que muitas pessoas, em determinado ponto da sua vida, elas se perdem numa crise existencial. Porque nós não cremos como veio do macaco, né? Nós não cremos na teoria da evolução, mas nós cremos na criação. Deus nos criou com um propósito. Então muitas pessoas, né, chegam num certo ponto da sua vida que ela vai sentir um vazio, uma angústia, não vai ter um propósito na sua vida. E a religião, através de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, nós entendemos que nós fomos criados com um propósito. Então aí nós vamos entender o propósito que nós fomos criados e vamos poder realizar os princípios bíblicos, né, que nunca vai nos fazer mal, mas sempre vai nos fazer bem, né, cumprindo os princípios da palavra de Deus, amando o próximo, porque você sabe que a Bíblia toda ela resume só em 2 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, na realidade, a religião ela se resume nisso: amar a Deus, né, e amar o próximo. Então, a vantagem, quando você ama a Deus, você sabe que um Criador te fez com um propósito, a tua vida se enche de significado. Agora, quando você não sabe de onde você veio, qual o propósito da sua vida e para onde você vai, a tendência é ter uma crise existencial. E aí está aí também comprovado a doença do século passado, que foi a depressão. Quando nós temos um vazio no nosso corpo. O que é a depressão? É como se fosse um vazio onde nós vamos não tem sentido a nossa vida, mas com a religião nós passamos a ter um sentido de vida através da pessoa de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Como a religião ela estabelece normas de conduta para os seus adeptos? As nossas normas de condutas são baseadas na palavra de Deus. Inclusive até existem constituintes, né, de países como os Estados Unidos que são baseados, né, na palavra de Deus. Então a norma para os membros da nossa igreja é realmente amar o próximo, né, estar perdoando. Hoje muitas pessoas têm ódio, rancor, vingança, e a igreja ela nunca vai fazer o mal, vai fazer sempre o bem, trazendo os princípios de amor, de perdão, de você fazer a paz com o seu próximo. É aquilo que Jesus pregou. Então é o princípio de amor, se resume no amor. Na realidade Deus se resume numa palavra, né? Amor. Então nós pregamos o amor. Então qualquer pessoa que vem numa igreja evangélica, ela vai ser desafiada a amar. Então isso vai nortear a sua vida para sempre, o amor. Muito obrigado, esse daqui foi o CQC Falck. Muito obrigado, boa noite. Obrigadão, pastor Júlio. Eu agradeço, Rafael. Deus abençoe. Boa noite, eu sou o aluno Alexandre da Falck, Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, e estamos hoje aqui na Falck para entrevistar uma professora de Direito, uma professora formada
né, na área de advocacia, a professora Samantha. Então vamos comigo lá que a gente vai entrevistar a professora. Estamos aqui para entrevistar hoje a professora Samantha, professora de Direito aqui na Universidade FAUC. Eu vou fazer algumas perguntinhas para a professora aqui a respeito de controle social. Professora, na opinião da senhora, onde encontramos o controle social no âmbito jurídico? Boa noite, vou tentar responder de uma forma sintética. Nós encontramos o controle social em todo tipo de normas, né? Nós temos vários tipos de normas que são as leis. Porque o homem, quando estava no estado de natureza, ele abriu mão de uma parcela da sua liberdade e celebrou o contrato social que é descrito por Rousseau. Nesse momento, ele entregou ao comando estatal, ao comando de um Estado, o poder de regrar algumas condutas, aquelas que ele entendesse necessárias para um convívio de toda uma sociedade. Então, nesse momento, o Estado, fazendo uso desse poder, que é o poder de legislar, o poder de ditar as leis, as regras na sociedade, ele tem diversas normas. Elas podem ter conteúdo penal, que são aquelas leis que dizem quais são as condutas proibidas no âmbito de crimes. Elas têm leis civis, que têm um conteúdo permissivo, que possibilitam, por exemplo, a elaboração de um testamento, a constituição de um casamento, que possibilitam a elaboração de um contrato, entre outras coisas. E também existem outras leis de conteúdo ético ou moral, que regulam condutas profissionais. Então, através das leis, que são normas permissivas, normas proibitivas, há um controle do comportamento de toda a sociedade para que se possa ter uma vivência e um bem comum. A respeito desse controle, do controle social, qual a opinião da senhora a diferença entre o controle social no âmbito moral e no âmbito da jurisdição, no âmbito do direito? Muito importante essa pergunta, porque as regras morais, na verdade, elas são regras que existem de per si. São regras que não têm um preceito sancionatório, que é o que nós chamamos no direito, ou seja, quem cumpre ou descumpre o faz por valores intrínsecos, passados pela família, passados pela sociedade. Mas a pessoa não tem necessariamente a aplicação de uma penalidade, seja uma multa, seja uma restrição de liberdade, ou seja qualquer outro tipo de sanção. Então, o descumprimento de uma norma moral acarreta para a pessoa, quanto muito, um peso de consciência. Já o descumprimento de uma norma jurídica, ela carrega toda a lei, seja ela qual for, aquilo que nós chamamos de preceito sancionatório, que é a penalidade, seja ela uma multa, seja ela uma restrição de liberdade, seja ela um outro tipo de punição. Então, ao descumprir uma conduta moral, a pessoa não terá uma sanção, a não ser uma sanção moral. Ao descumprir uma conduta jurídica, a pessoa terá consequências no mundo jurídico, que vão desde o âmbito patrimonial até a restrição da liberdade. A respeito de religião, a senhora acha ou acredita que a religião interfere no direito? Hoje não mais, porque o nosso Estado democrático de direito é um Estado laico, que significa um Estado que não adota no mundo jurídico nenhum tipo de religião oficial. O nosso Estado não é mais, como foi na antiguidade, um Estado que trazia o resquício da Igreja Católica. Pelo contrário, hoje todas as instituições públicas devem olhar a questão religiosa sob o ponto de vista da laicidade, que significa não adotar a preferência nem sobre essa nem sobre aquela. E a exigência de um Estado, enquanto poder, respeitar a liberdade de crença religiosa de todas as pessoas. Então, para os particulares, para todos os administrados, são respeitados todo tipo de religião, todo tipo de crença, todo tipo de, toda a questão de tornar-se adepto ou não a uma seita, inclusive a liberdade de descrença religiosa e a liberdade de ser ateu. Então, hoje o nosso Estado, ele funciona desta forma. A religião não interfere no mundo jurídico e nem pode do ponto de vista constitucional, e o Estado tem que ser respeitador de todo tipo de crença ou de descrença religiosa de qualquer um dos seus administrados. Bem?